Essa daqui é a leitura do prefácio da Bíblia Bilíngue, Nova Tradução da Linguagem de Hoje e Good News Translation. Eu vou ler o prefácio para a Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Em 1973, a Sociedade Bíblica do Brasil, SBB, lançou a primeira edição do Novo Testamento da Tradução na Linguagem de Hoje, TLH. 15 anos depois, em 1988, a SBB lançou a Bíblia completa dessa tradução com o nome de Bíblia na Linguagem de Hoje, BLH. Até este momento, a SBB só havia trabalhado em revisões de uma tradução já existente, a tradução de João Ferreira de Almeida. A BLH, portanto, foi a primeira tradução completa da Bíblia feita por iniciativa da SBB. E isso ocorreu em uma resposta a uma recomendação das igrejas, após ampla consulta junto a elas. A consulta junto às igrejas havia demonstrado um reconhecimento generalizado de que se fazia necessária uma tradução bíblica apropriada ao desafio evangelístico que a realidade espiritual brasileira impunha. Tendo como objetivo principal a evangelização do povo brasileiro, esta tradução deveria ser adequada ao nível educacional médio da população. Por isso, após anos de dedicado trabalho de especialistas nas línguas originais e na língua portuguesa, produziu-se uma tradução com linguagem de fácil compreensão, a tradução na linguagem de hoje. A exemplo do que acontece com todas as traduções novas, a TLH foi bem aceita por muitos, rejeitada por alguns e vista com desconfiança por outros. Mas, apesar disso, mais e mais, ano após ano, a TLH vem se afirmando como a tradução bíblica para a evangelização. Primeiro, porque um bom número de igrejas adotou o texto da TLH em suas campanhas evangelísticas. Segundo, nos últimos 10 anos, a SBB produziu mais de 500 milhões de seleções bíblicas que foram distribuídas em parceria com as igrejas. Só nos últimos 5 anos, uma média de 770 milhões por ano. Visto que o texto bíblico da maioria dessas seleções é tirado da TLH, pode-se dizer que foi este texto que grandemente impulsionou o crescimento das igrejas no Brasil. Sendo uma entidade que serve todas as igrejas, a SBB, imediatamente após o lançamento da Bíblia na linguagem de hoje, passou a receber, classificar e analisar inúmeras sugestões enviadas de todas as partes, no sentido de aprimorar a tradução para o uso mais eficiente e amplo das igrejas. Por outro lado, a própria comissão de tradução sentiu que a TLH poderia ser melhorada ainda mais. E, por fim, também as mudanças pelas quais a língua portuguesa havia passado desde o lançamento da TLH recomendavam uma revisão dessa tradução. Por isso, a SBB submeteu a TLH a uma profunda revisão através de uma comissão de tradução e, depois de 12 anos desde o lançamento da Bíblia completa, lança a nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. Os princípios seguidos nesta revisão foram os mesmos que nortearam o trabalho da primeira edição desta tradução. Diferente da tradução de Almeida, que foi norteada pelos princípios de tradução de equivalência formal, a NTLH orientou-se pelos princípios de tradução de equivalência funcional. Ao reproduzir o sentido dos textos originais, Almeida também procura reproduzir a forma dos textos originais, que muitas vezes é diferente do português simples e natural, e, assim, requer um domínio da língua portuguesa que está acima da média da população brasileira. A NTLH, por sua vez, ao reproduzir também e efetivamente o sentido dos textos originais hebraico, aramaico e grego, expressa esse sentido de maneira simples e natural, assim como a maioria da população brasileira fala. Portanto, a nova tradução na linguagem de hoje continua sendo especialmente adequada ao trabalho de evangelização e é também muito apropriada para a leitura devocional em família, inclusive para crianças. Mesmo seguindo os princípios que orientaram a primeira edição da TLH, a revisão foi tão profunda que é justificável designar o texto resultante como nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH. Como destaques dessa revisão, aparecem os seguintes. Número 1. O Novo Testamento foi totalmente revisado.
tanto do ponto de vista de uma leitura profunda do texto original grego, como do ponto de vista da língua portuguesa. Número 2. Revisão semelhante, mas a partir do texto hebraico, recebeu o livro dos Salmos, com especial atenção à poesia. Número 3. Simplificou-se ainda mais uma série de construções gramaticais, aplicando-as ao texto de toda a Bíblia. Número 4. Aceitou-se mudar a designação do nome de Deus no Antigo Testamento de Deus Eterno ou Eterno para Senhor Deus, Deus o Senhor ou simplesmente Senhor. Assim, a NTLH agora aproxima-se, neste particular, do texto da tradução de Almeida, revista e atualizada, e do texto da maioria das demais traduções bíblicas em língua portuguesa. Esta revisão sozinha afetou perto de 7.000 passagens do Antigo Testamento. Número 5. Uma série de textos que apareciam no rodapé da BLH, agora na NTLH, voltaram ao texto da Bíblia. Isso refere-se, por exemplo, aos títulos originais dos Salmos, às vezes difíceis de compreender, os quais aparecem traduzidos no início do respectivo salmo em tipo itálico, inclinado. Também, no Novo Testamento, algumas passagens que se encontram em alguns textos dos melhores e mais antigos manuscritos gregos, mesmo assim aparecem agora traduzidas entre colchetes. Ver, por exemplo, Mateus 6, versículo 13b. E número 6. Finalmente, acolheu-se uma série de sugestões encaminhadas à comissão de tradução por parte de fiéis das mais diversas igrejas. A nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, foi lançada em 2000 e a SBB continuou a acolher as sugestões que lhe foram encaminhadas. Em 2005, quando foi publicada a Bíblia de Estudo NTLH, o texto bíblico sofreu pequenas alterações e ajustes em poucos versículos. Agora, novas mudanças foram feitas no texto bíblico, incorporando as alterações previstas na reforma ortográfica da língua portuguesa. Está aí, portanto, para uso das igrejas, para o uso individual, familiar e geral, a nova tradução na linguagem de hoje. Sendo a expressão da palavra de Deus na linguagem simples do povo, a comissão de tradução da SBB pede a Deus e deseja que muitos a recebam com alegria e tenham em sua vida a experiência do salmista. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. E Deus conceda também que muitos a utilizem em suas atividades de adoração, evangelização, educação e pregação, como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Efésios 6, versículo 17. Texto de outubro de 2008. Essa daqui foi a leitura, então, do prefácio para a nova tradução na linguagem de hoje da Bíblia Bilíngue. Obrigado por me acompanhar e até o próximo vídeo.